Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Vacinação, pandemia, mudança de sede, os últimos meses têm sido intensos para o pessoal da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. E hoje, esse é o nosso assunto. Por isso eu recebo o coordenador adjunto da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, Ederson da Rocha. Bom dia, Ederson, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol, bom dia à nossa comunidade de Teutônia, toda a região que nos ouve através da Rádio Tirol. Ederson, vamos começar falando de mudança de sede, pode ser? Pode. Essa era uma solicitação de anos que finalmente aconteceu? Bruna, é um sonho de aproximadamente 30 anos dos servidores, da equipe da Coordenadoria Regional de Saúde, dos profissionais que trabalham lá, de poder mudar de ambiente, de poder estar num local mais adequado, com melhor acessibilidade para as pessoas que nos visitam e seguindo mais as normas de vigilância sanitária e todo o padrão que é necessário para o funcionamento de um órgão de saúde. Então, a coordenadoria estava aproximadamente uns 30 anos, como eu falei, em funcionamento em um prédio do INSS em Lajeado. O INSS, desde 2016, manifestou o interesse de ter de volta esse imóvel para transformar em central de atendimento lá de perícias do próprio INSS. O Estado, então, desde 2016, vem buscando um imóvel para poder se mudar. E aí houve toda uma procura, uma pesquisa por parte do governo do Estado, por parte da própria Coordenadoria de Saúde, dos profissionais da Coordenadoria de Saúde, representantes políticos da região, dentro do patrimônio do Estado, nos municípios de Estrela, de Lajeado, de Teutônia, de Arroio do Meio. Foi feita toda uma pesquisa levantando imóveis que porventura não estivessem sendo utilizados para que fossem transformados no prédio da coordenadoria. Na verdade, não se chegou em nenhum consenso em relação a nenhum dos imóveis que foram localizados por questão de espaço, de tamanho, de acesso, de localização, por N fatores não se conseguiu chegar exatamente ao imóvel que atendesse às necessidades dos serviços que são prestados lá. Então, passou-se depois a buscar imóveis alugados na região. Também não até alguns anos atrás não se conseguia. E aí o INSS sempre solicitando a devolução do imóvel. Até por questões, e aqui a gente pode abrir o jogo, por questões de atrasos de aluguel do governo do Estado. A situação financeira do Estado ela foi geral, né? Então, assim, teve toda uma dificuldade de poder se manter em dia com essas questões. Até que o INSS, depois de 2016, acabou entrando na justiça solicitando o imóvel de volta. E a gente vinha trabalhando nesse prédio da Coordenadoria de Saúde há vários anos, sob liminares, pois a gente estava com ordem de despejo. Então, assim, os servidores da Coordenadoria amanheciam um dia, talvez, poderiam amanhecer um dia, talvez, sem saber aonde ir trabalhar, por questão de despejo. Então, e dentro disso, a gente quer ressaltar que algumas autoridades políticas da região foram nos ajudar, a coordenadoria. Eu ainda não estava lá, mas foram ajudar a Coordenadoria de Saúde, porque com isso, se acontecesse um despejo de uma hora para outra, repentinamente, poderia se perder a Coordenadoria de Saúde do Vale do Taquari e ela ser transferida para Santa Cruz do Sul. Sem falar no transtorno que os servidores teriam de ter que se deslocar para Santa Cruz do Sul para trabalhar, aconteceria um transtorno muito grande para os nossos municípios, que estão todo dia na coordenadoria buscando medicamentos, encaminhando documentações para os nossos hospitais aqui da região, que a relação direta com o governo do estado é a Coordenadoria de Saúde. Nós teríamos uma perda técnica sem precedentes.
Para todo o Vale do Taquari. Para todo o Vale do Taquari, que são 37 municípios. Então, entrou na jogada na época o então secretário municipal de saúde de Estrela, Elmar Schneider, com o apoio do então prefeito Carlos Rafael Malman, e eles nos cederam um prédio da antiga Polar, onde funcionava a antiga cervejaria Polar. E aí passamos 3 anos, a coordenadoria passou 3 anos construindo projetos, elaborando projetos, a parte de tramitação também da cedência do imóvel e tal, elaborando projetos para que se pudesse adequar aquela construção antiga, quase que centenária, às necessidades da coordenadoria. Tecnicamente, aí a gente pode trazer apresentar as informações dos engenheiros, laudos e tal. Tecnicamente era inviável a gente remodelar aquele prédio, que era para uma cedência de 10 anos e já estavam se passando 3. A gente, então, dentro de um período eleitoral, a gente agiu de forma bem sigilosa. Eu já tinha assumido a coordenadoria em 2019, no início de 2020, o nosso coordenador titular, Edgar Cerbaro, também assumiu esse processo junto comigo, e a gente passou a conversar com o município de Estrela e também com Lajeado, para nós encontrarmos uma solução. Porém, a gente não podia abrir muito, porque era um período eleitoral e a gente não queria influenciar de certa forma nenhuma na questão eleitoral. E também por conta de que o nosso foco a partir do início de 2020 era enfrentar a pandemia de Covid-19. Então, assim, a questão local, do local que a gente estava trabalhando, a gente estava deixando em segundo plano. Mas paralelamente a gente foi trabalhando, e após a eleição, o prefeito eleito, Elmar Schneider, nos disse: não tem problema, vocês podem buscar um outro imóvel, que eu utilizo esse imóvel da Polar de outra forma aqui para o município. Então a gente contou muito com a compreensão dele, e a gente foi buscar outro imóvel no município de Estrela. Procuramos vários imóveis em Estrela, e aí recebemos uma ajuda muito grande do prefeito de Lajeado, o Marcelo Calmo, que também nos ajudou a buscar um outro imóvel em Lajeado, que foi o que aconteceu, e hoje a gente está lá na rua Irmão Emílio Conrado, número 120, onde funcionava a Justiça Federal. A Justiça Federal foi para prédio próprio, e aí sobrou esse espaço. São 2 andares de um prédio, onde a gente conseguiu instalar a coordenadoria de saúde, e há pouco mais, quase 2 meses, a gente está lá. Espaço maior e melhor. E na semana passada vocês receberam uma visita importante da secretária estadual, Arita Bergman, que veio conferir as instalações, e acredito que também receberam algumas demandas da coordenadoria. Com certeza, a secretária nos surpreendeu com uma visita, questão de um dia ou 2 antes ela nos avisou, a sua assessoria nos avisou que era para nos organizar, que receberíamos uma visita da secretária, para que ela gostaria de conhecer o prédio novo. Então, assim, nem deu tempo de a gente fazer, até por questões da pandemia, não deu tempo de a gente fazer uma cerimônia com várias autoridades da região. Isso a gente vai deixar bem claro de que vai acontecer. Se tudo correr bem com a questão da pandemia, ainda esse ano a gente vai fazer uma inauguração oficial lá do nosso novo endereço. Mas essa foi uma visita rápida da secretária, e a gente teve a oportunidade de mostrar o nosso prédio novo lá para ela, o nosso local novo, porque é um prédio alugado, né? Teve muito a participação dela, principalmente na negociação com o proprietário do prédio, para fechar os valores e os números do aluguel. A secretária Arita atuou diretamente, então assim, a gente teve essa participação direta dela e da equipe administrativa lá da Secretaria Estadual da Saúde, e ela veio, conheceu o novo ambiente, conversou com todos os servidores e todos os setores. Ela foi, no final a gente fez, então, dentro das normas de distanciamento, a gente fez uma conversa com os servidores dentro do auditório, e ela recebeu ali uma demanda muito importante para a nossa região, e ela foi parceira nessa demanda, que os próprios servidores da coordenadoria entregaram um documento para ela solicitando a reabertura do laboratório de análise de exames.
de coletas aqui na 16ª, porque por conta de que a gente estava num prédio inadequado, a gente já estava há alguns anos sem o laboratório. E a gente estava levando larvas, análise de água e demais, principalmente sangue, para Porto Alegre, e as águas a gente leva para Santa Cruz do Sul. E agora a secretária nos deu a esperança de que já está sendo encaminhada a reabertura do laboratório aqui na 16ª, para que os municípios levem as suas águas para análise ali e levem todos as coletas que são necessárias para fazer a análise ali na 16ª sejam feitas, porque nós temos profissionais capacitados para fazer esse trabalho ali. E aí a gente ganha tempo nessa questão, porque até que vai para outra cidade e retorna o resultado, isso aí então, tendo um laboratório na nossa região, beneficiaria os 37 municípios. Exatamente, essa é a questão, a agilidade nesse trabalho. Ederson, vamos falar de vacinação de Covid. Como você avalia a situação da vacinação no Vale do Taquari como um todo? O Vale do Taquari segue uma evolução que é uma média do Rio Grande do Sul. A gente está sempre nos índices, nos percentuais que o Rio Grande do Sul tem apresentado. Então, assim, o que acontece é que a distribuição das vacinas, ela vem acontecendo agora no último período aí, de forma regular. O que acontece é que a vacinação ocorre regularmente e aí a evolução ela é de acordo com a entrega das vacinas. E como a entrega ela tem sido uma ou duas entregas remessas por semana, os municípios estão dando conta de vacinar durante a semana e chega ao final de semana, no início da outra semana já tem vacina de novo. Então está seguindo numa crescente e a gente está chegando com municípios que já estão liberando para pessoas a partir de 18 anos se vacinar. Por que algumas cidades estão mais avançadas na vacinação em relação a outras? Explica pra gente também com relação a esse novo anúncio na distribuição e na mudança de distribuição de doses. Pois é, eu participei ontem por videoconferência da reunião da CIB, que é a Comissão de Intergestores Bipartite, que compõe aí os representantes da Secretaria Estadual, e nós da Coordenadoria fazemos parte, e também os representantes dos municípios, que é o COSEMS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Então, foi pactuado nessa resolução CIB de ontem, da questão dos ajustes aos municípios, para poder equilibrar os municípios e a gente fechar a vacinação junto em todo o estado. Então, esse ajuste vai ser feito para os municípios que acabaram ficando um pouquinho atrás. E o que acontece por isso? Alguns municípios estão na frente, ou municípios que já estão liberando para vacinar com 18 anos, como eu falei. Tem outros municípios que estão ainda em 24, 23. O que pode ter acontecido, que é a justificativa que tem se buscado, é de que o cálculo de estimativa de população a ser vacinada naquela idade pode ter uma variação. E aí acontecer de um município ele ter 500 habitantes a mais do que se estimava dentro daquela idade, ou 50 habitantes a mais do que se estimava dentro daquela idade, e aí ele não pode descer para aquela idade sem terminar a idade que está. E aí vai ficando um pouquinho em atraso. Então, assim, algumas cidades nos últimos anos, elas cresceram em população. E às vezes esse critério, às vezes esse índice, esse dado, não chega oficialmente nos órgãos de representação, lá nos órgãos oficiais. E aí eles têm os dados oficiais lá na distribuição das doses, para a distribuição das doses. Bom, Teutônia tem 1.000 pessoas vamos fazer um comparativo, né? Teutônia tem 1.000 pessoas de 25 anos, então vamos mandar 1.000 doses para Teutônia. Mas e se Teutônia tiver 1.050, essas 50 vão ter que ser vacinadas quando chegar a vacina para 24 anos, né? Então são vacinas e já vai ficar 50 em atraso, já vai tirar da outra idade que vem à frente. Então é por isso, mas agora então com essa pactuação de ontem, vai ser equilibrado com um ajuste para a gente chegar em 18 anos juntos
e tentar com essa remessa, ou talvez com a próxima, vacinarmos todo o estado em primeira dose, para que a gente possa fechar o mês de agosto ou mais tardar início de setembro, toda a população gaúcha acima de 18 anos vacinada. Perfeito. Com segunda daí. Ou seja, as doses estão chegando aos municípios, o que a gente precisa é que a população procure pela vacina quando chegar na sua faixa etária. Então, Bruno, essa é uma campanha que a gente tem que fazer aqui. A gente precisa reforçar as pessoas de que quem tomou uma dose não está totalmente imunizado. E é um risco muito grande, é um perigo para as próprias famílias de ter uma pessoa com apenas uma dose da vacinação. Essa pessoa ela não está totalmente imunizada e ela pode contrair o vírus e ela pode ser uma pessoa que esteja transmitindo o vírus com a maior intensidade porque ela não está totalmente imunizada. Então, assim, vacinação são 2 doses com exceção da vacina Janssen. As outras todas são com 2 doses. E tem que fazer a segunda dose. Quem tem que tomar a segunda dose tem que olhar na sua caderneta de vacina. Chegou naquela data, procura o serviço de saúde e vai se vacinar para poder ter o ciclo vacinal completo e ajudar a bloquear esse vírus, ajudar e se tiver a doença, né, no caso, se for infectado, vai ter uma doença mais leve, não vai precisar de uma internação hospitalar, não vai precisar de uma UTI, que as UTIs a gente passou por um período que a gente não quer mais voltar, um período que aqui no Hospital Ouro Branco, que não tem UTI, com a força, a determinação e a capacidade, a competência dos profissionais de saúde daqui do Hospital Ouro Branco, salvaram muitas vidas aqui mesmo. Pessoas que estavam em situação de UTI sem vaga, eles conseguiram salvar essas vidas aqui. Isso a gente tem que ressaltar. Isso não foi só aqui no Hospital Ouro Branco. Na maioria dos hospitais aconteceu isso. Então mostrou a competência dos nossos profissionais de saúde. Porém, esses profissionais são seres humanos. Eles viveram um momento de alta pressão. Eles não podem voltar a esse momento, porque isso vai causar sérios problemas na saúde mental deles. Então tem todo um aspecto que tem que ser, a gente tem que dar esse fôlego para os serviços de saúde, para os hospitais. Isso é importante como? Fazendo as 2 doses da vacina. Ederson, você me falava fora do ar sobre essa questão da segunda dose da vacina, que não é um levantamento recorrente que vocês fazem, mas há uma avaliação para ver se a população está indo em busca dessa segunda dose. Como estão esses números? O que você pode falar para a gente sobre a procura da segunda dose? E talvez até qual é o receio que a nossa população tem? Bruna, não é um índice alto de pessoas que não buscam a segunda dose. Principalmente, aí eu vou abrir, principalmente no caso da vacina AstraZeneca, que ela, em primeira dose, ela acaba causando uma certa reação em algumas pessoas, não é na maioria, é em algumas pessoas, em uma certa quantidade de pessoas ali que tem uma reação, dá uma febre, dá algumas reações no corpo e tal, como se fosse um sintoma da Covid-19. Essas pessoas elas acabam tendo essa reação e, por consequência disso, o receio de tomar a segunda dose. Porém, e aí são dados estatísticos, são dados já apresentados por profissionais de saúde, e eu aqui, como eu sou um administrativo de saúde, então eu tenho que dizer que são os profissionais de saúde que dizem isso pra gente, né? São os pesquisadores, cientistas, de que nos dados preliminares, porque tudo é muito novo na Covid-19, a segunda dose ela não tem uma reação, ou se tem é muito leve. Então, assim, pode acontecer uma reação, mas na primeira dose. E a segunda dose, ela vem como um complemento. E como a pessoa já teve uma reação na primeira dose, na segunda provavelmente não vai ter nada. E se tiver, é muito mais leve do que já teve na primeira. Então, assim, gente, eu prefiro uma reação de vacina do que uma Covid-19. Então, tá aí a resposta. Vão buscar a vacina. Os municípios, a gente tem um levantamento. A gente tem um levantamento regional que de vez em quando a nossa equipe técnica das imunizações faz esse levantamento, mas assim, a gente não está muito
preocupado porque não é muita gente. Mas essas poucas pessoas, aí sim nos preocupam elas. Porque elas estão, talvez com medo de uma reação, com medo de uma nova picada, deixando de se imunizar completamente e elas estão vulneráveis ao vírus. Talvez podendo levar o vírus para casa para as outras pessoas, suas famílias. Então, esse é o problema que nós estamos enfrentando. Bom, como você disse, não é um levantamento constante, até porque nós temos algumas preocupações que vêm na frente, o que me leva a te pedir se tem doses chegando essa semana aqui para o Vale do Taquari. Tem doses, a gente está, como eu te falei antes, a gente está numa sequência de semanas aí que chegam 1 ou 2 remessas. E nós estamos indo hoje, está chegando hoje, chegou ontem no aeroporto Salgado Filho, já foi organizado pela SEAD, pelo SEAD, que é o Centro de Distribuição do Governo do Estado, da Secretaria Estadual da Saúde. E agora de manhã, o nosso motorista da Coordenadoria de Saúde foi com o veículo da Coordenadoria buscar as doses em Porto Alegre. Por volta do meio-dia ele está de volta e a gente vai hoje entregar na parte da tarde aos 37 municípios do Vale do Taquari a 30ª remessa. Ou seja, são 30 remessas que a gente está completando hoje. Isso pra gente é uma satisfação, é uma alegria, porque a gente tá cada dia avançando um passo. Nós temos a expectativa de que na sexta-feira a gente possa entregar a 31ª. E se a gente continuar nesse ritmo de 2 remessas por semana, como está acontecendo nas últimas 3 semanas, se não me engano, a gente sim vai completar a vacinação no início de setembro. Que notícia boa. Ederson, infelizmente o nosso tempo está acabando. Agradeço muito tua participação no programa hoje. Mando um abraço para toda a equipe, que sejam muito felizes na nova sede, que consigam o laboratório. E eu deixo ainda um espaço para as tuas considerações finais. Bruna, eu só tenho que agradecer a ti, aqui a equipe da Tirol, agradecer a esse espaço que a gente sempre recebe, a essa parceria de troca de informações que a gente tem. Há alguns dias atrás tu fosse minha entrevistada na minha live que eu faço nas quintas-feiras. Fiquei muito feliz de que tu fosses lá. A gente fez uma entrevista maravilhosa, a gente trocou muitas ideias e eu acho que é por aí. A informação sempre tem que estar acima de tudo, a informação certa, verdadeira, e é para isso que a gente trabalha. Eu também sou jornalista, e eu acho que esse trabalho que a Tirol faz em dar esse espaço para a gente poder levar as informações à comunidade, essa é a missão do jornalismo. Muito obrigada, boa semana. Um abraço.